Prontinho. Agora estamos gravando, então, novamente, boa noite a todos. Vamos dar início aí a mais uma aula da nossa disciplina de Comunicação de Dados 2. Hoje a gente finalmente entra no assunto específico dessa disciplina. Então, até a última aula, nós vimos aí fazendo uma série de revisões de assuntos que foram ou deveriam ter sido abordados lá na disciplina anterior, Comunicação de Dados 1. E a importância dessa revisão é mostrar para vocês que existe uma hierarquia de camadas. Então, todo o processo de comunicação em redes de computadores utiliza um modelo de referência organizado em camadas, onde cada uma das camadas tem um conjunto de funções específicos, e a união dessas camadas nos permite utilizar a rede, nos permite experimentar a rede como nós vivenciamos. Então, quando a gente executa uma ação muito corriqueira de abrir um navegador para poder acessar um site, uma série de funções, uma série de tarefas é executada, e cada uma delas vinculadas a uma camada de rede diferente, né? Uma camada do modelo de rede específico. Tá? Então, nós falamos nas aulas de revisão sobre a camada física, aquela camada na qual, basicamente, a função é pegar a sequência de bits que eu preciso transmitir para o meu destinatário e transformar essa sequência em sinais físicos, né, elétrico, óptico, por radiofrequência. Vimos também a camada de enlace de dados, a camada que vem logo acima da camada física, né, que trata ainda de questões relacionadas com a comunicação de nível mais básico, né, e aí destaque para o mecanismo de endereçamento e o mecanismo de controle de acesso ao meio. Então, quando uma máquina precisa utilizar o meio físico, então a camada de enlace vai cuidar para que essa máquina possa usar esse meio físico sem riscos de enviar informações que vão se colidir com informações transmitidas por outras máquinas. No mínimo, né, às vezes o risco existe, mas, no mínimo, a intenção da camada de enlace é reduzir esses riscos. Então, se não for possível evitá-los, né, pelo menos reduzir a chance disso acontecer. E aí, finalmente, a gente chega na camada de rede, que é o assunto desse capítulo, e é o primeiro assunto que a gente vai estar trabalhando aqui na disciplina, que é uma camada muito importante, porque, dentre outras funções, aqui, nessa camada, é onde é realizado um mecanismo de endereçamento global. Então, enquanto a camada de enlace de dados ela nos proporciona um esquema de endereçamento físico, então, cada dispositivo tem um endereço físico específico, chamado também de endereço MAC. Esses endereços físicos, como foi dito, só têm validade na rede local. Então, faltava um mecanismo a partir do qual nós pudéssemos identificar as máquinas que se comunicam numa rede no âmbito global. Então, de alguma forma, eu consigo especificar um endereço que identifica uma máquina, por exemplo, lá no Japão. E o pacote vai sair da minha máquina, né, e vai chegar nesse endereço, vai chegar na máquina identificada por esse endereço, né, de forma precisa. Então, esse capítulo, ou essa camada, nos proporciona esse tipo de endereçamento, um endereçamento global. E, além disso, é uma outra função bastante importante dessa camada,
diz respeito a mecanismos que permitem que as informações, então, percorram essa rede global para poder chegar até o destino que nós especificamos. Então, aqui, nós vamos falar sobre o conceito de roteamento, né? A ideia de você pegar um pacote, encaminhar esse pacote para um roteador, esse roteador, baseado no destino desse pacote, ele vai tomar uma decisão e enviar esse pacote, por exemplo, para outro roteador, que envia para outro, que envia para outro, que envia para outro, até que finalmente algum roteador possa entregar esse pacote para o destino final. Né? Então, esse caminho por onde o pacote vai passar, de um roteador por outro, até chegar no destino final, é algo que é tratado, que é cuidado por essa camada aqui, a camada de rede. Né? E é esse mecanismo que a gente chama de roteamento, como a gente vai falar nesse capítulo. Então, feita essa introdução, é importante, então, a gente relembrar. Então, nós temos aqui o modelo hierárquico, né? Um modelo de camadas, conforme eu falei aqui agora, verbalmente. Né? Aqui mostrando uma pilha de 7 camadas, típico do modelo OSI. Né? A camada 1, a camada física, como eu falei. A camada 2, a camada de enlace de dados. E a camada 3 é a nossa camada de rede, que está sendo tratada nesse capítulo. Então, como eu também falei em aulas passadas, é importante vocês se lembrarem não somente do nome das camadas, como também da numeração, porque é muito, 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 muito comum vocês lerem algum material técnico ou lerem especificação de produtos de rede e nesses documentos vocês encontrarem referências à camada 2, camada 3, por exemplo. Né? Esse é um dispositivo que funciona apenas em camada 2. Esse é um dispositivo que funciona em camada 3. Né? O que significa isso? Significa que ele consegue, né, no caso camada 3, ele consegue entender os protocolos que atuam aqui na camada 3. Se é um dispositivo que atua só em camada 2, então quer dizer que ele consegue, né, entender os endereços físicos, entender os padrões de enlace de dados, mas ele não consegue entender um pacote IP, por exemplo. Então, essa distinção ela é muito importante que vocês tenham. Né? Vocês, enquanto futuros profissionais de rede de computadores. Estão sendo preparados para isso, e é importante que aproveitem cada momentozinho no curso para poder entender o que vai ser importante na sua formação profissional, né, lá no final da caminhada. Um outro aspecto que é importante a gente relembrar aqui é a questão do encapsulamento. Né? Então, eu quero que esse host, por exemplo, ele tem endereço IP 192.168.32.11, que ele consiga se comunicar com esse outro host aqui, que tem IP 192.168.36.5. Tá? Eles estão em redes físicas diferentes, ou seja, não estão na mesma rede local, e, portanto, para que as informações saiam de um host e cheguem no outro, é preciso passar por uma rede que pode ser simples ou pode ser complexa. Uma rede que pode ser composta por um roteador ou pode ser composta por dezenas de roteadores. O que vocês vão perceber nas discussões desse capítulo é que a camada de rede, ela cuida desse processo de comunicação de modo que a complexidade dessa rede, que a gente chama de core, né, de núcleo, seja irrelevante. Então, a maneira na qual eu vou me comunicar com o host que está do outro lado do mundo é idêntica à maneira com a qual eu me comunico com o host que está na minha rede local. O formato não tem diferença. Por quê? Porque eu tenho toda uma estrutura que vai cuidar dessa comunicação para mim. Tá? Então, esse host, ele prepara os dados, o objetivo desse host é fazer com que esses dados, do jeitinho que ele produziu aqui, chegue no host de destino. Mas esses dados não são enviados diretamente para o host. Eles têm que ser preparados.
Então, eles vão passar por toda essa estrutura a fim de que eles possam ser preparados. Cada camada, como eu disse, tem uma função específica, né, que visa garantir que esses dados cheguem ao destino final e cheguem de forma íntegra. Né? Então, esses dados, eles são, primeiramente, submetidos à camada de aplicação. A camada de aplicação, a gente não vai falar dessa disciplina, mas ela, em geral, ela não empacota os dados, ela simplesmente cria um mecanismo de comunicação com a camada de aplicação do outro lado. Tá? E aí, quando chega na camada, esses dados passam pelas outras camadas, né, apresentação e exceção, né, como nós falamos também em aulas passadas. Essas 3 camadas, elas são unificadas no modelo TCP/IP, né, sob a nomenclatura de camada de aplicação. Então, o que a gente vê aqui dividido em 3 camadas, para o modelo TCP/IP, é uma única camada, por isso que ele passou batido. E aí, finalmente, quando esses dados chegam na camada de transporte, ele começa a receber uma certa roupagem, uma certa embalagem. Então, os protocolos da camada de transporte vão preparar esses dados, né, colocando, né, fazendo encapsulamento, colocando informações adicionais a esse pacote, tipicamente colocando um cabeçalho, e essa estrutura, dados produzidos pelo host, e o cabeçalho da camada de transporte, a gente chama de segmento, como foi dito em aulas passadas também. Essa estrutura de segmento, ela é passada para a camada de baixo, e aqui acontece um novo nível de encapsulamento. Os dados foram colocados dentro de uma embalagem típica da camada de transporte. Essa estrutura recebeu o nome de segmento. O segmento foi entregue para a camada de rede e vai ser reembalado, vai ser reencapsulado. O segmento vai ser colocado, então, dentro de uma outra estrutura chamada de pacote. Né? Esse pacote é entregue para a camada de enlace de dados da máquina de origem e vai ser encapsulado novamente, uma nova embalagem. Essa nova embalagem é chamada de quadro. Esse quadro é entregue para a camada física, que vai simplesmente pegar a sequência de bits que está dentro desse quadro e vai fazer, então, o encaminhamento para a rede física. Esse quadro viaja passando por diversos roteadores e, finalmente, ele chega ao destino, onde o processo inverso vai ser realizado. Ou seja, serão feitos diversos níveis de desencapsulamento. Então, primeiro chegam os bits, ou melhor, primeiro chegam os sinais elétricos, ópticos, de radiofrequência, que vão ser convertidos em bits. Esses bits vão ser entregues para a camada de enlace no formato de quadro. A camada de enlace desencapsula o quadro e tira de dentro dele o pacote, entrega o pacote na camada de rede, que também faz o desencapsulamento e tira de dentro do pacote o segmento, entrega o segmento para a camada de transporte, que faz o desencapsulamento, retira de dentro desse segmento os dados e, finalmente, entrega esses dados para o host de destino. Tá? Então, essa animação, ainda que de maneira superficial, mostra uma série de etapas que devem ser realizadas a fim de que a informação que é gerada numa máquina chegue na outra, da maneira como foi gerada. Tá? Então, esses aspectos, esses conceitos, na verdade, nós falamos, né, quando apresentei para vocês as camadas físicas e de enlace de dados. Tá? Bom, também como foi dito para vocês em aulas passadas, cada camada tem um ou mais protocolos que vai cuidar das funções daquela camada. Então, nós vimos, por exemplo, que na camada de enlace de dados, nós temos um padrão para, por exemplo, preparar os dados para um meio cabeado, né? Um meio que utiliza cabo par trançado, que é o padrão internet. Esse mesmo padrão internet pode ser utilizado pela camada de enlace de dados para poder preparar as informações para ser colocadas numa fibra óptica. Tá? Se nós quiséssemos colocar esses dados no meio sem fio, precisaríamos de um outro padrão, um padrão Wi-Fi, por exemplo. Tá? Então, eu tenho aqui alguns padrões
diferentes que podem ser utilizados na camada de enlace de dados. Da mesma forma, na camada de rede, eu tenho alguns protocolos que vão ser utilizados, cada qual, né, numa determinada situação. Então, nós temos aqui dois protocolos. Na verdade, são versões diferentes do mesmo protocolo. Então, eu digo sempre o seguinte: a camada de rede ela é muito importante nesse processo de comunicação, e ela tem uma importância tamanha que, basicamente, tem um protocolo só que reina absoluto nessa camada, que é o protocolo IP. Que a gente vai falar muito aqui na disciplina. Tá? Esse protocolo IP, ele sofreu diversas modificações ao longo da história. A versão que ainda nós utilizamos com muita frequência é a versão 4. Então, a gente fala que nós temos o endereço IPv4, né? Mas já há algum tempo que foi criada uma nova versão e ela vem sendo gradativamente utilizada na internet. Mudar a versão de protocolo não é uma coisa tão simples como mudar a versão de um software que você usa na sua máquina. Eu estou usando aqui, sei lá, o LibreOffice versão 6. E surgiu a versão 9, a versão 7, e eu quero atualizar aqui. Eu vou lá, baixo a nova versão, instalo e pronto. Acabou. Sem maiores problemas. No caso de um protocolo, principalmente um protocolo de alcance global, como é o caso do protocolo IP, a mudança, a atualização tem que levar em consideração que eu tenho milhões, na verdade eu posso falar bilhões ou até trilhões de dispositivos que utilizam desse protocolo. Lembrando que o protocolo é um software, é um tipo de software. E eu não posso simplesmente mudar de uma hora para outra, por quê? Porque eu tenho problemas de compatibilidade. Né? E problema de compatibilidade, quando se trata de protocolo, é sério. Né? Problema de compatibilidade poderia, por exemplo, deixar uma região grande do planeta sem acesso à internet, por exemplo. Então, essas mudanças, elas são realizadas com um cuidado extremo. Né? Então, hoje nós temos, né, ainda o protocolo IPv4 sendo utilizado com muita frequência. Eu diria que ainda é usado na maior parte dos casos. Tá? Mas o IPv6, que, diga-se de passagem, já tem 25 anos, pelo menos, que ele foi criado. 25 anos. Né? E ainda não tomou conta da internet. Né? Ele ainda está, digamos assim, ainda numa fatia relativamente pequena da internet. Mas são protocolos da camada de rede. Né? E são, na verdade, versões do mesmo protocolo. Bom, como é que é feito o encapsulamento IP? Né? Então, o encapsulamento IP, como eu mostrei na figura agora há pouco, ele consiste em pegar um segmento. Né? Quem é que produz o segmento? Camada de transporte. Esse tipo de nomenclatura técnica é importante que vocês vão tentando já assimilar o quanto antes. Né? Fica mais fácil você ler um texto técnico e entender o que é um segmento. Né? Segmento é uma estrutura produzida pela camada de transporte. Quando eu digo que vou fazer encapsulamento IP, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um segmento e colocando na área de dados, né, do pacote. Aqui, ó. Eu pego o segmento tem a sua área de dados e tem um cabeçalho. Eu pego toda essa estrutura e coloco na área de dados do pacote e acrescento um cabeçalho. No caso do encapsulamento IP, eu vou acrescentar um cabeçalho do protocolo IP. Um cabeçalho específico para realizar as ações previstas para esse protocolo aqui. Tá? Bom, e o que tem nesse protocolo IP? Aliás, o que tem nesse cabeçalho IP? Antes da gente chegar nesses detalhes, vamos entender aqui algumas características. Né? Então, o protocolo IP ele tem algumas características bem marcantes. Tá? Primeiro, ele é um protocolo sem conexão. Ou seja, o protocolo IP, assim como qualquer outro protocolo que seja dito ser sem conexão, é um protocolo que pega os dados que ele quer transmitir, né? Então, o pacote IP, ele vai ser colocado
no meio físico, em direção ao destino, sem nenhum contato prévio. Ou seja, é como se nós pegássemos, né, as nossas malas e fôssemos para a casa dos nossos parentes, dos nossos amigos, sem avisar. Né? Eu simplesmente peguei a minha mala, coloquei no carro, ou coloquei no ônibus, ou no avião, que seja, né? E fui. Fui. Né? Fui. Eu sei onde mora o meu parente, eu sei onde mora o meu amigo, eu simplesmente fui. Né? Qual é o risco da gente fazer uma coisa como essa? Pegar as malas, colocar no carro, no avião, colocar no transporte e ir para a casa de um conhecido sem avisar. Qual o risco? Me diz aí. Ele pode não estar preparado para receber a gente. Ele pode não estar preparado para receber a gente. Né? Eu posso chegar lá e, sei lá, ele tem outra visita, né? Ou, enfim, a casa está totalmente desarrumada, né? Isso é uma possibilidade. O Renan ia falar alguma coisa, Renan? Eu ia falar que também ele poderia não estar lá. Exato, exatamente. Você poderia perder a viagem, literalmente. Chegar no endereço, né, desse seu conhecido e ele não está lá. Né? Por quê? Porque você não avisou que você ia. Né? Se você tivesse avisado, ele poderia te dizer, olha, não vem porque eu não estou em casa, eu estou em outro lugar. Né? Ou então ele poderia confirmar, pode vir que eu estou aqui te esperando. E aí, como o Matheus falou, ele iria se preparar para nos receber. Então, o protocolo IP é um protocolo que tem essa característica. A máquina de origem, ela pega, prepara o pacote e manda para o destino, sem saber se o destino está preparado para receber, sem saber sequer se o destino existe. Né? O protocolo IP não tem essa preocupação. Nossa, Kleber, então é uma zona, é uma bagunça a comunicação na internet. Não é bagunça porque existem outros protocolos que vão cuidar disso para a gente. Como eu falei, cada protocolo, cada camada é responsável por um conjunto de funções. O protocolo IP, né, como está escrito aqui, ó, ele fornece apenas funções necessárias para enviar o pacote de uma origem para o destino por um sistema interconectado de redes. Essa é a função dele. Essa é a função dele. Se o destino está onde eu espero que ele esteja, ou se ele está preparado para receber aquilo que eu estou enviando, não é preocupação do protocolo IP cuidar disso. Então, ele edita o protocolo sem conexão. Tá? Então, quer dizer, não tem nenhum contato prévio entre origem e destino. A origem simplesmente manda os pacotes. E seja o que Deus quiser. Né? Rezando para que o destino esteja lá e que ele esteja preparado para receber aquele pacote. Né? E se não tiver? Né? Simplesmente o pacote vai ser, em algum momento, descartado pela rede. Tá? Outra característica do protocolo IP é que é um protocolo de melhor esforço. Essa característica talvez não seja muito fácil de vocês enxergarem agora, sem conhecer os detalhes do protocolo. Tá? Mas, basicamente, né, ele é um protocolo que não é confiável, mas ele faz o possível para poder entregar as informações no destino. Essa palavra confiável, né, ou confiabilidade, é uma outra palavra que é muito marcante quando a gente está estudando redes de computadores, protocolos de redes, e é importante também que vocês procurem assimilar o significado dessa palavra dentro do contexto de redes o mais rápido possível. Né? O que significa uma comunicação não confiável? Não tem nada a ver com segurança. Muitos confundem com segurança. Tá? Uma comunicação não confiável, basicamente é o seguinte: olha, eu vou usar o protocolo IP para poder entregar o pacote para mim. O fato dele ser não confiável significa que ele não me dá garantia nenhuma de que o pacote vai chegar. Tá? Então, isso é uma característica marcante do protocolo IP. Uma vez que a gente utiliza esse protocolo, a gente tem que ter
a consciência de que, se o pacote se perder no meio do caminho, o protocolo nem vai saber disso. E, consequentemente, ele não vai nos informar. Porque ele não faz esse tipo de controle. Tá? Outra coisa que um protocolo não confiável também tem como característica é o fato de que, se o pacote chegar ao destino, mas com algum tipo de defeito, o protocolo também não vai saber disso e, consequentemente, não vai nos informar. Alguém aqui já fez o download de um arquivo? Às vezes um arquivo grande, ficou horas fazendo download, e aí depois terminou o download, você foi lá, olhou, o tamanho estava certinho, por exemplo, um arquivo compactado. E aí, na hora que você vai tentar descompactar, dá uma mensagem lá que está corrompido. Alguém já passou por isso? Eu já, direto, passei. É muito comum, né, Wellison? Muito comum, principalmente quando você tem um arquivo muito grande, né? Uma situação dessa, não é que vai ser sempre por culpa do IP, não. Mas pode acontecer, né, exatamente pelo fato de que as mensagens trocadas entre a sua máquina e o servidor que está te fornecendo um arquivo, às vezes não sejam confiáveis. Então, eventualmente, pode ter vindo um pacote transportando parte do seu arquivo que chegou na sua máquina, só que tem lá alguns bits que estão trocados, né? Então, com o valor invertido. O protocolo IP não faz nenhuma verificação disso. Então, a sua máquina recebe, acreditando que está tudo certo, mas aí, na hora que você vai tentar descompactar, você tem um aplicativo que vai rodar, vai verificar lá os bits que compõem o seu arquivo, e aí, de repente, esse aplicativo percebe uma inconsistência, né, com os dados e te acusa, e te reporta, né, uma mensagem de erro dizendo que o arquivo está corrompido. De novo, nem sempre, quando isso acontece, é culpa do IP. Tá? Eu estou só querendo exemplificar para vocês entenderem o que é uma característica de um protocolo não confiável. Então, ele não garante a entrega e, se por acaso entregar, ele não garante que esteja íntegro. Ele não garante que a informação que chegou no destino é a mesma que foi produzida pela origem. Tá? A outra característica, a terceira, né, mais marcante do protocolo IP, é que ele é independente de mídia. Isso aqui é uma coisa muito bacana. Né? E talvez seja por isso que ele tenha se tornado um protocolo tão popular aí na internet. Né? Ou seja, ele funciona em mídia de cobre, em mídia óptica, em mídia sem fio. Né? Ele transporta os dados sem levar em consideração as características detalhadas desses meios físicos. E outra coisa mais interessante ainda, o protocolo IP ele é tão independente de mídia que, se por acaso surgir um outro tipo que a gente não conheça hoje, né? Por exemplo, transmissão por telepatia, o protocolo IP está preparado para isso. Né? Porque ele não depende dessas minúcias, desses detalhes. Tá? Então, isso é uma coisa bastante interessante. Por que isso é legal? Porque o pacote... Aliás, por que isso aqui acontece? Porque o pacote IP ele vai ser encapsulado dentro de um quadro. E é esse quadro que vai cuidar desses detalhes de mídia. E como nós vimos também em aulas passadas, quando um pacote IP ele vai passar por vários roteadores que utilizam de mídias, né, físicas diferentes, ele vai sendo desenquadrado, desempacotado e reempacotado. Então, chega um quadro transportando um pacote IP num roteador, por exemplo. O roteador, então, abre aquele quadro, pega o pacote IP, analisa qual é o caminho pelo qual ele tem que ser enviado, e, se for uma mídia diferente, ele vai embalar esse pacote com uma outra roupagem, típica da mídia por onde ele vai enviar. E assim acontece, né, até que o pacote chega ao destino final. Então, esse processo de empacotamento, de encapsulamento em quadros físicos, dá a esse protocolo IP essa independência de mídia. Quem vai cuidar dos detalhes de mídia são os quadros, né? Os protocolos de camada de enlace, né? Que criam os quadros. Então, aqui alguns detalhes, né? Uma analogia, então, de um serviço sem conexão, né? É o serviço de correio. Seja para enviar uma carta ou seja para enviar uma mercadoria, né? Você vai até os correios, você entrega a mercadoria
né, numa embalagem apropriada, né, fornecida pelos Correios, e você volta para casa. Quando você faz isso, quando você vai aos Correios para poder postar a sua encomenda, você não tem a preocupação de saber se o destinatário da encomenda está em casa naquele momento. Você não tem preocupação de saber por qual caminho, né, essa mensagem, essa encomenda vai passar. Você não tem preocupação de saber se ela vai por transporte terrestre ou aéreo. Você pode até desconfiar qual seja o tipo de transporte, né? Mas você não tem certeza. Ou marítimo, né? Dependendo do destinatário. Tá? Então, o que o remetente não sabe num tipo de conexão, de serviço sem conexão? Ele não sabe se o destinatário está presente naquele momento. Num serviço típico dos Correios, né, onde não tem o famoso aviso de recebimento, né, o AR, você não sabe se a carta chegou, porque os Correios não vão te notificar da entrega. Tá? E você não sabe se o destinatário pode ler essa carta. Então, pensando numa carta mesmo, um texto que foi escrito. Né? Você não sabe se ele pode ler. Então, a transmissão por um serviço sem conexão, tipo do IP, dá, digamos, essas incertezas aqui para o remetente. Né? E o que o destinatário não sabe? Ele não sabe quando vai chegar. Ele não tem nenhuma expectativa, não tem um sistema de rastreio, né, para que ele possa saber quando que aquela encomenda vai chegar. Eventualmente, ele não sabe sequer que tem uma encomenda a caminho. Tá? Então, isso é característica de um serviço sem conexão. Quando a gente pensa, né, na transposição, né, desse exemplo dos Correios para uma rede de computadores, né, o que acontece é isso. Origem e destino não estão na mesma rede local. Né, e usam o protocolo IP para se comunicar. Então, o destinatário não sabe se o destino está presente, ele não sabe se o pacote chegou e não sabe se o destino pode ler o pacote. Aquela história aquele exemplo que o Matheus colocou. Você não sabe se o destinatário está preparado para receber aquilo. De repente, ele está sobrecarregado de tarefa e não vai poder ler esse pacote agora. Tá? E o destinatário não sabe quando que vai chegar. O melhor esforço. Então, como eu falei, como o protocolo IP não é confiável, ele vai fazer o máximo possível, né? Vai se esforçar ao máximo, por isso chama melhor esforço. Né? Na verdade, essa tradução melhor esforço é pouco usada. Né? Normalmente o pessoal usa a expressão em inglês, né? Best effort, né? O best effort. Eu não sei qual é a pronúncia correta, mas é o mais comum. Né? Eu vou escrever no chat aqui para que vocês possam entender o que eu estou falando em inglês. Então, o melhor esforço, na maioria dos casos, ele é referenciado na literatura como best effort, né? Best effort. Então, quando vocês lerem essa expressão em inglês, significa isso que eu vou explicar agora. Né? É o melhor esforço, ou seja, por mais que o protocolo IP se esforce para entregar a informação, para entregar a encomenda, ele não dá garantias. Então, pode acontecer isso aqui. Ó. Por exemplo, a origem cria 3 pacotes IP, pegou lá o arquivo, por exemplo, o arquivo, que é grandão, dividiu esse arquivo em pedaços menores, né? Dividiu em pacotes, no caso aqui, 3 pacotes, e enviou os 3. Enviou os 3. Né? Passou para um roteador, que passou para o outro, que passou para o outro, e finalmente esse roteador entregou o destinatário. Né? Só que na hora que foi entregue a encomenda para o destinatário, ele recebeu 2 pacotes só. Né? Cadê o terceiro pacote? Não sei. Né? Onde se perdeu? Não sei. Né? O que foi que aconteceu? Não sei. Né? Ou seja, eu não tenho informação nenhuma sobre problemas que possam ter acontecido. Tá? E pior, o destinatário, ele recebeu os 2 pacotes e ele sequer desconfia que eram 3. Ele pode aceitar esses 2 pacotes como se fosse a encomenda como um todo. E aí posso ter problemas aí de arquivos corrompidos, por exemplo. Né? Então, isso é uma característica do protocolo IP.
Ele é independente de mídia, como eu tinha dito. Então, olha, o mesmo pacote pode circular numa rede Ethernet de cobre. Depois, ele pode ser empacotado, né? Aliás, ele pode ser enquadrado para poder transitar numa rede serial de cobre, que é uma rede diferente. Depois, ele pode ser enquadrado para poder transitar por uma rede de fibra óptica. Depois, novamente, numa rede Ethernet de cobre. Depois, ele pode ser enquadrado para poder ser transportado numa rede sem fio. O mesmo pacote, não muda. Não muda. O que muda é a embalagem externa, né, a qual ele é envolvido. Então, hoje nós vamos fazer um pouquinho mais devagar a aula, né? Para que vocês possam me dar um feedback se estão entendendo ou não o que está sendo falado. Tá? Então, nós falamos até agora sobre as características do protocolo IP, que são: é um protocolo sem conexão, é um protocolo de melhor esforço, best effort, né? E é um protocolo independente de mídia. Aqui, nessa caixinha aqui, está descrita uma característica do protocolo IP. Eu quero que vocês me ajudem a classificá-la. Então, quando se diz que o protocolo IP definirá o tamanho do pacote enviado dependendo do tipo de acesso à rede que será usado, isso é uma característica. Isso é classificado como uma característica do processo de comunicação sem conexão, de melhor esforço ou independente de mídia? Qual das três? Quem se aventura aí a me ajudar? Melhor esforço? Melhor esforço? Vamos lá. Vamos clicar aqui, para poder ver o que ele me diz. Não é melhor esforço. Quando eu vou dividir o pacote, quando eu vou criar um pacote, o tamanho dele pode ser variável. E está sendo dito aqui o seguinte: eu vou criar o pacote dependendo do tipo de acesso à rede. Ou seja, eu vou criar um pacote que vai estar de acordo com a rede básica de comunicação. Então, Renan, isso, na verdade, está relacionado com o fato dele ser independente de mídia. Né? Assim, talvez essa característica não tenha ficado tão evidente na minha explicação. Mas, basicamente, o que ela quer dizer é o seguinte: eu tenho que transportar uma mercadoria. Uma mercadoria muito grande. E eu vou, então, contratar uma empresa de transporte para poder fazer isso para mim. A empresa, por exemplo, trabalha só com caminhões pequenos. Então, eu vou ter que pegar a minha encomenda, que é muito grande, né, e vou dividir em grupos, né, de elementos que possam ser colocados dentro de cada um dos caminhões. Ou seja, eu estou fazendo isso para poder permitir que aquela minha, por exemplo, a minha mudança, né, a minha encomenda seria a mudança como um todo, ela possa ser transportada num tipo de empresa, num tipo de meio, né, que só comporta informações pequenas. Então, eu faço isso para poder ter essa independência da mídia, do meio pelo qual vai ser transportado. Agora, eu pego a mesma mudança e contrato uma outra empresa que tem caminhões maiores, caminhões que consigam, no único caminhão, no único baú, consiga acomodar toda a minha mudança. Então, eu vou pegar, né, a informação que eu quero transmitir, que no caso seria a minha mudança, meu exemplo, e não vou dividir. Eu não vou precisar dividir. Eu vou criar uma estrutura que tem um tamanho maior do que anteriormente. Por quê? Porque a rede básica de transporte, né, de transmissão, ela suporta toda aquela estrutura, né, num único caminhão, num único, se fosse pensar em termos de rede de computadores, num único quadro. Tá? Eu não sei se ficou claro. Conseguiu entender, Renan? Por que é independente de mídia? Ah, sim, agora eu entendi. Deu para. Na hora que o senhor explicou, melhorou a compreensão aqui na minha cabeça. Legal. Legal. Agora, uma outra pessoa, para todo mundo participar. Essa outra característica aqui, a entrega de pacotes não é garantida. A qual dos três métodos de entrega aqui ele se encaixa? A entrega de pacote não é garantida. Melhor esforço. Melhor esforço. Muito bem. Vamos para o próximo.
não garante que os pacotes sejam entregues totalmente sem erros. Agora uma outra pessoa, para a gente poder rodar. Não garante que o pacote seja entregue totalmente sem erros. Ninguém mais quer se arriscar? Gente, não tem problema falar errado, não. O objetivo é vocês interagirem e me mostrarem se realmente estão compreendendo o que está sendo dito ou não. O melhor esforço de novo? Melhor esforço, exatamente, Emerson. Melhor esforço. Né? Então, o fato dele ser de melhor esforço, ele não garante a entrega do pacote e não garante que o pacote seja entregue sem erros. Né? Muito bem. Próxima característica. Nenhum contato é feito com o host de destino antes de enviar um pacote. Que característica é essa? Está relacionado com qual dos 3 métodos de entrega? Vamos lá. Alguma outra pessoa aí que não tenha falado? Sem conexão? Sem conexão, Gabriel. Muito bem. Né? Mais um. Cabeamento por fibra óptica, satélite e rede sem fio podem ser usados para rotear o mesmo pacote. Esse eu falei. Independente de mídia? Independente de mídia. Muito bem. E a última. Enviará um pacote mesmo se o host de destino não puder recebê-lo. Melhor esforço? Não, não é melhor esforço. O fato, né, em que circunstância que eu vou enviar um pacote sem ter feito contato com o host anterior para saber se ele pode receber? Sem Não, conexão? sem conexão. Sem conexão. 2 falaram aí, mas parabéns, né? Falaram certo. Tá? É isso. Né? Então, assim, alguém pode falar assim, Cleber, mas o que isso vai mudar na minha vida profissional, né? Eu quero aprender a configurar as coisas, né? É claro que é importante vocês fazerem isso, né? É a prática. Mas é importante você entender o que você está mexendo. Eu digo que a diferença entre um bom profissional e um profissional não tão bom, não tão bem qualificado, ela acaba aparecendo na hora que você está diante de problemas. Porque na hora que você está configurando equipamento do zero, você pega um tutorialzinho lá e basicamente você faz. Você faz o equipamento funcionar. Só que às vezes você faz sem saber o que está fazendo. E aí quando surge um problema, aí, como se diz, aí é que a porca torce o rabo, né? Porque se você não sabe o que você fez, né? Às vezes o problema, ele está te mostrando, né? Às vezes o sintoma, né? O sintoma da rede está te mostrando o que é que está causando aquele problema. Mas você não tem o fundamento. Né? Então, e aí você não sabe onde mexer. Então é importante você entender isso. Né? Entender quais são as limitações, né, daquilo que você está configurando. Não adianta você querer fazer algum tipo de mudança de configuração do protocolo IP para, por exemplo, garantir que ele entregue mensagem sem erro, porque não é de característica dele. Não adianta. Ele não foi preparado para isso. Então, não tem nada que você faça na mudança da configuração do equipamento que vai fazer o IP trabalhar de uma maneira diferente, como essa aqui. Tá? Então, é importante vocês conhecerem aquilo com o qual vocês estarão lidando, estarão trabalhando. E compreender bem, né, pessoal? Bom, há pouco eu mostrei para vocês aquela estrutura, né, de camadas com encapsulamento e falei também que o pacote IP, aliás, que a técnica de encapsulamento IP consiste em pegar um segmento, né, um segmento da camada de cima, da camada de transporte, e adicionar um cabeçalho. Não sei se vocês se lembram, mas nas aulas que eu falei sobre camada de enlace, eu mostrei para vocês um cabeçalho de um quadro. E quem se lembra viu que um quadro ele tem poucos campos. O cabeçalho de um quadro Ethernet, por exemplo, ele tem um campo para endereço de origem, outro campo para endereço de destino, né? Ambos endereços MAC. Tem um outro campo para poder dizer qual é o tipo
de tráfego que está sendo transportado, tem uma área de dados e, no final, né, tem um trailer onde se encontra um campo para poder fazer uma checagem de erros no quadro. Então, basicamente, ele tem 5 campos, se a gente contar o campo de dados. Tá? É nesse campo de dados do quadro Ethernet que vai ser colocado o pacote IP, por exemplo. O pacote IP, por sua vez, ele é bem mais complexo. Então, aqui vocês estão vendo apenas o cabeçalho do pacote IP versão 4. Tá? A gente vai ver mais à frente que a versão 6 é diferente. Tá? Então, para que o protocolo IP cumpra as funções para as quais ele foi projetado, ele precisa de transportar em cada pacote IP esse conjunto de informações aqui. Ó. Cada uma delas tem uma serventia. Cada uma delas tem um objetivo. Tá? Bom, são várias versões. Atualmente nós estamos trabalhando com 2, né? A versão 4 e a versão 6. A primeira coisa, o primeiro campo que a gente tem no pacote IP é exatamente o campo que diz qual é a versão do protocolo que foi usada pelo emissor, pelo remetente. Então, quando o remetente está criando um pacote IP, ele vai aqui, nesse campo aqui, versão, e escreve essa sequência de bits aqui, ó, 0, 1, 0, 0. Se vocês se lembrarem, né, das aulas que nós tivemos no semestre passado de programação, a gente faz uma conversão aqui de binário para decimal, aplicando peso de bit, né? Então, o bit mais à direita tem peso 1, o vizinho dele tem peso 2, o próximo tem peso 4, o próximo tem peso 8. E para saber a qual valor decimal essa sequência binária está associada, basta eu somar os pesos dos bits 1. No caso aqui só tem um bit 1, né? E ele está na posição de peso 4. Então, essa sequência binária representa o valor 4 em decimal. Ou seja, por que a máquina de origem coloca esses bits no campo de versão? Para dizer que ele está usando a versão 4 do protocolo IP. Né? E por que isso é importante? Assim como nós temos aplicativos que, em versões diferentes, não suportam abrir um determinado arquivo. Então, por exemplo, você produz um texto, né, usando Excel versão mais nova, ou Word, por exemplo. E aí você encaminha esse arquivo para alguém, e esse alguém quer abrir numa versão mais antiga, né, do Word ou do Excel. Provavelmente ele não vai conseguir abrir. Por quê? Porque tem uma incompatibilidade de versões. Então, da mesma forma, quando a origem, a máquina de origem, por exemplo, optou por usar o protocolo IP versão 4, ele precisa informar que ele está usando essa versão, por quê? Porque se esse pacote, por um acaso, chegar em uma máquina que está usando a versão 6, conforme vocês verão na sequência desse capítulo, a estrutura é totalmente diferente. Então, essa máquina que está usando a versão 6, ela vai tentar interpretar os bits do pacote IP sob a sua ótica, né? Sobre a sua forma de enxergar, que é totalmente diferente dessa estrutura aqui. Ou seja, ele faria uma bagunça tremenda com o seu pacote. Tá? Então, para evitar esse tipo de problema, o que acontece? O primeiro campo é o campo de versão, que indica a versão do protocolo que foi utilizada para criar o pacote. E quando isso chega na máquina de destino, é a primeira coisa que ela vai olhar. Qual foi a versão do protocolo IP que foi usada pela origem? Se as versões forem iguais, aí sim a máquina vai processar o restante do pacote. Se não, ela já descarta. Ela já descarta. Ela nem tenta fazer nada. Tá? Porque não vai adiantar. Tem vários campos aqui, nós não vamos falar de todos agora não. Tá? Vamos falar de alguns que são principais. Tá? Tem um outro campo, esse campo aqui, ó, chama serviços diferenciados. Tá? Ou, em inglês, né, DiffServ. Ou simplesmente DS. Então, esse campo aqui, DS,
é um campo que é utilizado para poder definir prioridade do pacote. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, eu só vou fazer um apanhado geral aqui para vocês nesse momento. Tá? Mas basicamente é o seguinte: se eu não mexer nesse campo, todo pacote P produzido pela minha máquina e pelas outras máquinas da internet, eles terão a mesma prioridade de encaminhamento. Bom, mas para que isso serve? Né? Quando o pacote sai de uma máquina, eu vou até fazer uma coisinha aqui, vou pegar a lousa digital de novo para explicar isso para vocês. Espera um pouquinho. A lousa interativa. Olha só. Então, é o seguinte, eu tenho uma forma bastante comum, né? Eu tenho uma rede, eu tenho aqui um PC, cada caixinha dessa aqui é um PC, tá? Então, eu tenho um PC aqui, né? Eu tenho um outro PC aqui. Esses PCs, vamos lá, eu tenho vários PCs. Estão todos na mesma rede local, tá? Aqui eu tenho um switch, por exemplo, para poder permitir a interligação desses PCs, tá? Então, eles se ligam nesse switch aqui. Desse switch, eu tenho a conexão com o roteador. Tá? E desse roteador aqui, eu tenho a conexão com o resto do mundo. Pode ter diversos mil roteadores aqui. Tá? Então, o que acontece? Quando esse PC produz um pacote, claro, ele vai ser encapsulado, ser colocado dentro de um quadro. Eu vou abstrair um pouco esses detalhes. Então, esse PC produziu aqui um pacote que tem um cabeçalho e tem uma área de dados. Tá? Esse pacote aqui, vamos dizer que ele é o pacote de número 1. Número 1. Esse outro PC aqui também produziu um pacote. E esse aqui é o pacote número 2. Esse outro aqui também produziu o seu pacote. Esse daqui é o pacote número 3. E esse daqui também ficou quadradão aqui, esse PC aqui. Tá? Deixa eu deixar ele com o mesmo tamanho dos outros. Ele também produziu um pacote aqui. E esse pacote aqui é o pacote de número 4. Tá? Esse 3 ficou feio também. Parecendo um coraçãozinho amassado. 3, pronto. Bom, então, esses pacotes, né, eles estão caminhando aqui pela minha rede. Eles vão chegar no switch. O switch não tem grande influência nesse processo de comunicação. Tem atraso, tudo bem, né? Mas o switch, aí que vem aquela questão de diferença de camada 2 e camada 3. O switch, ele normalmente é camada 2. Então, ele não vai enxergar esses pacotes. Ele vai enxergar o quadro que está embalando esses pacotes. Então, esses campos do cabeçalho IP, que eu estou mostrando para vocês aqui, não serão vistos pelo switch. Tá? Mas vamos lá. Todos esses pacotes vão ser encaminhados para o roteador, e do roteador, por exemplo, vai para a internet. Vai para a internet. Tá? Então, o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, esses 4 pacotes vão chegar ao roteador e todos terão que sair pelo mesmo link, né? Pela mesma conexão com a internet. Se o roteador não for rápido o bastante para poder encaminhar esses pacotes encaminhar um pacote antes que o outro chegue, o que vai acontecer? Vai ser formada uma fila dentro do roteador. Uma fila. Tá? Uma fila. E nessa fila, ele vai colocando, então, os pacotes. Então, por exemplo, suponha que tenha chegado nessa ordem, 1, 2, 3, 4. Então, ele vai colocar o pacote 1 aqui, o pacote 2 aqui, o pacote 3 aqui, o pacote 4 aqui. Aí que entra a importância desse campo serviço diferenciado.
Se eu não mexer nesse campo, se eu deixar como ele está, padrão, quando acontecer uma situação como essa, o que o roteador vai fazer? Ele vai encaminhar os pacotes pela interface de saída na ordem em que eles chegaram no roteador. Tá? Então, se o pacote número 1 chegou primeiro, é ele que vai ser encaminhado primeiro. Os outros ficam esperando. Quando terminar o encaminhamento do pacote 1, aí ele pega o pacote 2, que foi o segundo que chegou. Né? E os outros ficam esperando, os outros continuam esperando. Quando terminar a transmissão do pacote 2, ele pega o próximo, 3, e assim por diante. Tá? Mas, eventualmente, eu posso ter um pacote aqui no final da fila, né, que é um pacote mais sensível a esse atraso. Observa que eu estou falando aqui de uma situação onde o pacote foi produzido rapidamente pelas máquinas de origem, ele trafegou rapidamente pela rede local, porque eu tenho aqui links de altíssima velocidade, né, por exemplo, links de gigabit por segundo. Ele chegou rapidamente ao roteador. Esse link com a internet pode até ser um link rápido, mas esse pacote está parado dentro do roteador, esperando sua vez de ser transmitido. Né? E se esse pacote aqui for, né, um pacote de áudio, por exemplo? Eu estou aqui, como nós estamos vendo aqui agora, né, fazendo uma transmissão de uma aula, né, fazendo uma live, e aí o meu computador, né, capturou meu áudio aqui, produziu um pacotinho, é o pacote número 4, só que o roteador está condicionado e o áudio ficou parado aqui. Né? Qual vai ser a consequência de manter esse pacotinho de áudio muito tempo dentro do roteador? Quem me diz? Qual vai ser a consequência para o usuário? Alguém se arrisca? Imagina, eu estou falando com vocês aqui, e aí o pacote com a minha voz ficou preso no roteador. Ele ficou preso, não quer dizer que ele foi perdido. Ele vai chegar para vocês, mas ele ficou preso. Fala, Ellison, você tinha aberto o microfone? Não, eu abro sem querer. E aí, qual vai ser a consequência para o usuário? A imagem vai Muito ficar delay. atrasada do áudio. Isso, alguém falou muito delay aí, né? Isso, vai ter um atraso muito grande. E, consequentemente, o usuário que está usando esse serviço de áudio, ele vai sentir que está usando um serviço de qualidade inferior. De qualidade inferior. Porque está chegando picado o áudio, ou está perdendo, né? Às vezes está perdendo um trecho da fala que você não consegue sequer entender o que está sendo dito. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para o material. É neste campo aqui onde há uma marcação de prioridade, né? Por exemplo, quando eu quero transmitir um serviço de áudio. E ele tem uma necessidade de ser encaminhado mais rapidamente. Ele é um serviço diferenciado. Ele não é um tipo de transmissão qualquer. Né? Então, nesse caso aqui, se houver uma marcação, né, adequada para esse campo, mesmo o quadro estando parado lá no final da fila, vou voltar aqui para a lousa digital. Mesmo o pacote estando parado no final da fila, se ele tiver um índice de prioridade maior, se ele for marcado como um serviço diferenciado, o roteador, depois que transmitiu o primeiro, que já está, né, o primeiro que chega, ele já começa a transmitir. Nem fica na fila, né? Mas depois que ele terminar de transmitir aquele pacote que já está em trânsito, ele vai na fila, e ao invés de pegar o próximo da fila, ele pega o que tem maior prioridade. Então, no caso, ele pegaria o 4 primeiro. Transmite o 4, depois ele volta na fila e pega os outros 2, supondo que eles sejam de prioridades idênticas. Tá? Então, esse campo tem essa finalidade, permitir que seja dada prioridade para alguns tipos de pacotes em relação a outros. Tá claro isso? Alguém tem alguma pergunta? Ou alguma dúvida? Não entendeu o que eu falei? Tudo bem? Podemos seguir, pessoal? Pode seguir. Beleza, Matheus. Bom, outro campo também bastante importante é esse campo aqui, ó, né? Vida útil, né? Ou TTL, né? Em inglês, time to live, né?
esse campo, né, ele, vamos dizer assim, eu gosto de dizer que ele é uma espécie de prazo de validade do pacote. Sim, pacotes têm prazo de validade. Ele não pode ficar circulando na rede de forma infinita. Tá? Se isso acontecesse, eu poderia ter um colapso da internet, né? Porque, eventualmente, alguns pacotes eles caem num loop de roteamento, e se eles não tivessem um prazo de validade, eles ficariam circulando entre roteadores, formando um loop, né? Vai do roteador 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, aí do 4 volta no 1, né? E o ciclo se repete. Isso seria infinito. Com um pacote, isso já seria danoso para a rede. Se eu pensar que eu poderia ter milhões ou bilhões de pacotes nessa situação, a rede poderia entrar em colapso. A internet poderia entrar em colapso. Então, existe um campo muito importante, esse campo aqui, o campo TTL, né? É um campo de 8 bits, então ele tem 8 bits, tá? Aliás, deixa eu falar uma coisinha antes aqui, ó. Quando a gente olha a estrutura de um pacote IP, ela é normalmente mostrada dessa forma aqui, ó. Então, tem aqui alguns campos na linha de cima, alguns outros campos na segunda linha, né? E assim por diante. Na verdade, as informações não ficam uma em cima da outra, não. Tá? Os bits eles são colocados de forma linear. Então, na verdade, eu tenho aqui os bits do campo versão, depois os bits desse outro campo, depois os bits daqui. Eu tenho os bits desse campo tamanho total. E aí, os bits do campo identificação vêm aqui na frente. Ó. Vem logo depois. É uma sequência, é linear, não é bidimensional. Tá? Mas é comum apresentar dessa forma, por quê? Porque a gente não conseguiria enxergar isso de uma forma muito comprida aqui, né? Seria ruim a gente enxergar. Tá? E aí o que acontece? As informações são mostradas aqui, olha, em grupos de 4 bytes, ou seja, cada uma dessas linhas aqui tem 4 bytes de tamanho. Tá? E aí quando você olha, então, por exemplo, o campo versão, ele está aqui ocupando o primeiro byte, mas ele não ocupa o byte inteiro. Então, ele usa, né, na verdade, metade do byte. Então, o campo versão tem 4 bits. Aqui, ó, é um campo de 4 bits. Né, 4 bits. Então, eu tenho as limitações do que eu posso fazer com 4 bits. Né? Então, por exemplo, o maior valor que eu posso representar com 4 bits é aquele onde os 4 bits são iguais a 1. E convertendo isso para decimal seria igual a 15. Então, com 4 bits aqui, eu poderia, no máximo, informar a versão 15 do protocolo IP. Tudo bem que hoje nós estamos na versão 4 ainda, caminhando para a versão 6, que sabe-se lá quando que ela vai ficar funcionando de forma plena. E depois disso, não sabemos sequer se vai ter uma nova atualização. Né? Então, tá bom, 4 bits. Tá bom. Né? Mas tem essa limitação. Esse campo aqui, ó, serviço diferenciado, ele já é um campo que ocupa um byte inteiro. Então, ele ocupa 8 bits. Tá? O campo tamanho total, que não foi falado aqui, mas olha, ele ocupa 2 bytes. Então, ele ocupa 16 bits no cabeçalho do pacote. Tá? E por aí vai. Tá? Por aí vai. Então, o campo TTL, ele é um campo que ocupa um byte inteiro. Tá? Ele ocupa 8 bits. Tá? E para que ele serve? Né? O mais importante nesse momento, para que ele serve? Ele serve, como eu falei, como um prazo de validade do pacote. Né? Mas como é que isso é medido? Né? Isso é medido assim, ó. O remetente define o valor inicial do TTL. Define qual é o valor que ele vai colocar aqui. Tá? Como são 8 bits, ele pode, no máximo, definir o valor 255. Seriam 8 bits 1. 8 bits iguais a 1 equivale a 255. Então, no máximo, 255. Então, esse é o valor que, vamos dizer assim, que sai de fábrica. Sai do remetente. Esse valor, ele vai sendo subtraído, vai sendo reduzido em uma unidade toda vez que o pacote vai ser processado por um roteador. Então, se não houver roteador entre origem e destino, o campo TTL sai com o valor que o remetente colocou e chega no destino com o mesmo valor. Né? Isso vai acontecer em comunicação
em rede local. A partir do momento que nós temos roteadores, que seja um, entre origem e destino, esse campo vai mudando de valor. Então, vamos supor que o remetente colocou o valor máximo, 255. Então, na hora que ele passar pelo primeiro roteador, o roteador vem aqui e muda o valor de 255 para 254. Se passar por outro roteador, ele muda de 254 para 253. E assim, né, sucessivamente até chegar no destino ou o valor do TTL chegar em zero. Né? E aí é o alarme. Quando o TTL chega em zero, o roteador que o recebeu assim, ele não vai fazer nada. Ele simplesmente vai descartar esse pacote. Vai jogar no lixo esse pacote. Tá? Por quê? Porque entende-se que esse pacote está circulando por um tempo demasiadamente longo na rede e ele tem que ser descartado. Tá? Só que aí começa a aparecer aí algumas características, né, do melhor esforço, do best effort. Né? O roteador descarta. Beleza. A característica, né, do pacote IP, do protocolo IP, diz que o protocolo não tem nenhuma responsabilidade de entregar. E, de fato, nesse caso, não vai entregar porque o pacote foi descartado. Mas, para tentar ajudar a origem a entender, né, o que pode estar acontecendo, é enviada uma mensagem para a origem dizendo que o tempo foi excedido, ou seja, esse pacote teve o TTL zerado, o prazo de validade venceu. Tá? Essa mensagem não é um pacote IP, tá? É uma mensagem que a gente chama de mensagem ICMP. Isso é um outro protocolo que a gente vai falar mais à frente. Tá? Esse é o protocolo, por exemplo, que a gente utiliza no ping, que eu mostrei para vocês na última aula. Tá? Então, o ping, na verdade, usa esse protocolo. Tá? Então, quando acontece do TTL chegar em zero, o roteador descarta o pacote e manda uma mensagem CMP, de volta para a origem, dizendo para ele, ó, eu tive que descartar o pacote aqui porque o tempo de vida expirou. Tá? Por que isso é importante? Porque, eventualmente, a origem pode estar definindo um TTL muito pequeno. Eu falei que o valor máximo é 255. Mas, por exemplo, a origem poderia definir o TTL com o valor 4. O problema é que se tiver mais de 4 roteadores entre a origem e o destino, o TTL vai ser zerado e, consequentemente, o pacote vai ser descartado. Essa mensagem de retorno que o roteador envia é interessante para que a origem possa redimensionar o valor do TTL que ela está usando em seus pacotes. Ok? Ficou claro aqui o papel do campo TTL no pacote P? Tranquilo? Tranquilo. Tudo certo. Beleza, pessoal. Outro campo que é destacado aqui nessa seção é o campo protocolo, esse campo aqui. Também é um campo de 8 bits, ele usa aqui esse segundo byte, né? É um campo de 8 bits, tá? E para que serve esse protocolo? Esse campo protocolo? Serve para dizer para o protocolo IP qual foi o protocolo de nível superior, ou seja, qual foi o protocolo de transporte que gerou a carga. A carga que ele está transportando é colocada aqui nas reticências, né, na área de dados do pacote. Então, algum protocolo da camada de transporte gerou os dados que o pacote está transportando. Esse campo protocolo serve para que o protocolo IP saiba qual foi o outro protocolo, né, o de nível superior, que criou os dados que estão sendo transportados. Tá? Como isso daqui tudo é preenchido com números, então existem códigos para representar cada protocolo. Por exemplo, aqui, ó, se o pacote IP estiver transportando uma mensagem ICMP, nesse campo aqui é colocado o código 1, para dizer que é um ICMP. Se foi um segmento TCP, é colocado o valor 6 aqui,
para saber que tem um segmento TCP na área de dados. Se for UDP, que é um outro protocolo camada de transporte, o código é 17. Então, se tiver 17 aqui, ele entende que está transportando um datagrama UDP. Tá? E, finalmente, aquilo que é muito importante em qualquer protocolo de comunicação, endereços de origem e destino. Então, ele tem um campo para colocar o endereço IP de origem, então, quem é que produziu o pacote, e ele tem um campo para dizer para qual destino, para qual IP de destino, esse pacote deve ser encaminhado. Esse campo, endereço IP de destino, ele pode ter endereços dos 3 tipos que eu já falei para vocês aqui. Unicast, multicast e broadcast. Tá? Eu comentei em aulas passadas, né, em nível de camada de enlace, que eu tenho lá um endereço de broadcast, por exemplo, endereço físico. Né? Endereço físico. Mostrei, inclusive, alguns exemplos. Esse endereço físico, broadcast, ele é composto somente de bits 1, e convertendo para o hexadecimal, seriam dígitos F. Isso em se tratando de camada de enlace. Quando a gente fala de endereço IP de broadcast, tá? Eu tenho, sim, o endereço IP de broadcast, que é composto por todos os bits iguais a 1, convertendo para decimal seria 255.255.255.255, mas existem outros tipos de endereços broadcast que nós vamos falar aqui. Tá? Então, quer dizer, nesse campo endereço IP de destino, eu posso colocar um endereço de broadcast, quando eu quero que o pacote seja aceito por todas as máquinas no alcance dele. Posso ter multicast, a mesma ideia de multicast Ethernet, né? Eu defino grupos. Desculpa, gente. Eu defino grupos, né? Aos quais eu associo determinados endereços IP. E aí, quando eu mando a mensagem para um grupo multicast, ele vai fazer a entrega para todos os IPs que estão associados àquele grupo. Tá? E a transmissão unicast, que é a mais comum, né? Quando eu estou enviando esse pacote especificamente para um destinatário, um só. Tá? Então, eu coloco o endereço dele, daquele destinatário em particular. Tá? Bom, então existem outros campos, vocês estão vendo aí. Por exemplo, tem um campo que diz qual o tamanho do cabeçalho, esse campo aqui. Tá? Por que isso é importante? Porque, olha só, os campos que são mostrados aqui, mesmo aqueles que nós não falamos, eles usam, né, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Cada linha, como eu falei, tem 4 bytes. Né? Então, 5 linhas com 4 bytes em cada linha, a gente faz a continha de multiplicação simples, 5 vezes 4, e chega ao número de 20. Então, um cabeçalho IP, ele tem 20 bytes de tamanho. 20 bytes. Tá? Então, é esse valor que vai ser colocado aqui, nesse campo, na maior parte das vezes, na maior parte dos casos. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque existe um campo, que não foi mostrado aqui, que é um campo opcional. E se por um acaso eu utilizar esses campos opcionais, obviamente o cabeçalho vai aumentar de tamanho. E se eu aumentei o cabeçalho de tamanho, a área de dados, onde que está, por exemplo, o segmento TCP, ela vai ser deslocada. Então, na hora que o receptor for ler esse pacote, ele sabe onde começa o pacote, ele sabe onde começa o cabeçalho do pacote, e ele precisa saber onde termina. Quer dizer, se o pacote tem um tamanho padrão de 20 bytes, então ele tem que saber que termina aqui, e que, portanto, nessa área cinza, estaria a minha carga, né? Estaria o meu segmento TCP, por exemplo. Se por acaso eu estou usando opções, então eu tenho que entender, o receptor, né, tem que entender que aqui nessa área cinza ainda tem um pedaço do cabeçalho. E que, portanto, a carga começa um pouco mais abaixo. Como é que ele sabe disso? Olhando esse campo aqui. O campo tamanho de cabeçalho. Então, se aqui tiver o valor 5,
significa que são 5 linhas de cabeçalho, ou seja, 20 bytes. Quer dizer, então, que os dados começam na linha 6. Se aqui tiver um valor maior que 5, por exemplo, 6, 7, 8, então quer dizer que são 6, 7, 8 linhas de cabeçalho. E, portanto, os dados começariam na linha seguinte. Tá? Então, é para isso que serve esse campo aqui, tamanho do cabeçalho. Outro campo é o campo tamanho total. Então, do mesmo jeito que eu digo qual é o tamanho do cabeçalho, eu também tenho que dizer qual é o tamanho total do meu pacote. Isso é importante. Tem o campo soma de verificação de cabeçalho. Esse campo soma de verificação de cabeçalho é equivalente ao campo CRC do quadro. Então, lembrando, o quadro tem um campo lá no finalzinho dele, no trailer, chamado CRC, que serve para quê? Serve para poder verificar a integridade do quadro, saber se os bits que o receptor, que o destino recebeu, são exatamente os mesmos bits que a origem enviou. Aqui, no cabeçalho IP, tem um campo que faz essa verificação, mas ele verifica só o cabeçalho. Lembrando, o protocolo IP, ele não garante a entrega e nem garante que os dados estarão sem erro. Mas esse campo aqui, presente no cabeçalho, é mais uma característica do best effort, do melhor esforço. Ou seja, ele não precisaria garantir que o cabeçalho está íntegro, mas ele garante. Por que ele está garantindo isso? Pelo menos para saber que o quadro chegou no lugar... Perdão, quadro não. Que o pacote chegou no lugar certo. Se ele garante que o cabeçalho está íntegro, por esse campo aqui, então ele sabe que todos os bits do cabeçalho estão de acordo com os bits que foram colocados pelo remetente. Inclusive os campos de IP de origem e destino. Então, se um quadro chega num destino e, ao computar a soma de verificação do cabeçalho, o destino vê que está tudo certo, então ele sabe que aquele endereço IP de destino que ele está lendo é confiável. É o endereço IP que foi colocado pela origem. E, portanto, é para ele mesmo. Se o destino recebe um pacote IP, ele olha o campo destino e vê que é para ele. É ele. Mas ele checa aqui essa soma de verificação e vê que não está batendo, então ele entende que tem um erro no cabeçalho. E esse erro poderia ser em qualquer lugar, incluindo o campo que especifica o destino. Ou seja, às vezes esse pacote, ele foi preparado para ser entregue em outro destino, mas por um erro de bit aqui nesse campo, ele acabou tendo o destino alterado e chegou para a minha máquina. Como é que a máquina sabe se era realmente para ela ou não? Olhando esse campo aqui. Tá? Os outros 3 campos que eu não falei, eles têm uma função muito específica que eu não vou sequer mencionar agora. Tá? É para poder fazer controle de fragmentação. Tá? É um assunto um pouco mais elaborado. Aqui tem um vídeo de demonstração. Depois eu recomendo que vocês assistam. Né? E aqui mais uma atividade interativa para vocês me ajudarem. Então, eu tenho aqui algumas funções do cabeçalho IPv4, e aqui eu tenho os campos. Né? Aí eu quero que vocês me digam qual campo que realiza aquela função. Tá? Então, qual campo que indica a prioridade de cada pacote? Qualquer um quiser falar. Qual campo? Qual desses campos que está mostrando aí para vocês, aí, esses 6 campos, ele indica a prioridade do pacote? Serviços diferenciados. Vamos clicar lá para ver. Beleza, Gabriel. Muito bom. Qual o campo que é geralmente conhecido como contagem de saltos? Vai contar por quantos roteadores o pacote passou? Vida útil? Vida útil. Muito bem. Qual é o campo que é sempre definido como 0100 para o IPv4? Versão. Versão. Muito bem. Qual é o campo que identifica? Daqui é fácil, né? Identifica o endereço IP do host destinatário. É tão fácil que ninguém quer falar.
Qual Endereço IP do destino, né? Isso, exatamente. Qual é o campo que identifica o protocolo de camada superior que vai ser usado em seguida? Qual o campo que identifica o protocolo da camada superior? Olhando para os nomes dos campos, fica fácil também de identificar. Protocolo. Protocolo. Muito bom. E, finalmente, o campo que identifica o endereço IP do host remetente é o endereço IP de origem. Tá? Então, aí, cada um tem a sua funçãozinha, né? Tem o seu objetivo ali dentro da estrutura. Tá? Bom, falamos de IPv4. Aí é importante vocês terem em mente o seguinte. Como tudo na vida, né? Tem vantagens e desvantagens. E o IPv4 tem algumas limitações. Uma delas é a falta de endereços IP. Por que o IPv4 está sendo substituído pelo IPv6? A principal motivação é essa que está destacada aí. A falta de endereços IPv4. O endereço... o protocolo IP... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O protocolo IP define o campo de endereço de origem e destino como sendo um campo de 4 bytes. Ou seja, os endereços IP, eles têm 32 bits de tamanho. 32 bits de tamanho. Tá? 32 bits de tamanho. O que isso significa? Se eu tenho, né? Deixa eu voltar lá na minha lousa interativa. Cadê ela? Sumiu? Está aqui. Abri uma nova página aqui. Então, vamos lá. Se eu estou trabalhando, por exemplo, se o meu endereço IP tivesse 3 bits, se ele tivesse 3 bits, né? Então, aqui eu vou fazer assim, ó. Bit 1. Ficou horrível. Escrever com mouse é terrível. Tem que ter uma mesa de digitalizador. Eu tenho aqui o bit 1, eu tenho aqui o bit 2 e tenho aqui o bit 3. É um BBB. Né? Se fosse 3 bits, quantas combinações eu poderia fazer com 3 bits? 3 bits. Quantas combinações eu posso fazer com 3 bits? Esses 3 bits podem ser todos iguais a 0. Esses 3 bits podem ser iniciados com 2 zeros e o próximo ser 1. É uma combinação diferente. Pode ser o primeiro igual a 0, o do meio igual a 1 e o último igual a 0. Olha só, é uma combinação diferente. Pode ser o primeiro 0 e os outros 2 iguais a 1. É uma quarta combinação. Pode ser o primeiro 1 e os outros 2 0. Pode ser o primeiro 1, o do meio 0 e o último 1. Pode ser os dois primeiros iguais a 1 e o último igual a 0. E, finalmente, pode ser todos iguais a 1. Quantas combinações eu tenho aqui? Se vocês contarem, vocês vão ver que são 8 combinações. 8. Então, se por acaso o meu endereço IP tivesse 3 bits apenas, eu poderia usar apenas 8 endereços IP diferentes, que são 8 combinações. Tá? 8 combinações. Como é que eu chego nesse número? Eu pego a quantidade de bits que compõe o endereço IP, aliás, o que eu quero representar, né? E coloco isso como expoente de uma base 2. Então, se eu pegar o 3 e colocar como expoente de 2 e fizer a operação matemática, eu chego no valor, né, que eu tinha visualizado anteriormente. Tá? Então, se fossem 3 bits, eu teria a possibilidade de apenas 8 endereços IP diferentes. Mas não são 3 bits. Os endereços IP, como eu mostrei agora há pouco na figura, eles têm 32 bits de tamanho. 32 bits. Então, quantos... Isso IPv4.
Quantos endereços IPv4 eu posso ter? 2 elevado à quantidade de bits. 2 elevado a 32. E quanto que isso equivale? Isso equivale aproximadamente a 4 bilhões de combinações. 4 bilhões de combinações. Né? Ou seja, o esquema de endereçamento IPv4, ele me oferece 4 bilhões de endereços diferentes. 4 bilhões. Quando isso foi criado, parecia um número assim inatingível, né? Quer dizer, pensou-se o seguinte: eu poderia então identificar 4 bilhões de dispositivos diferentes no mundo, né? Como eu disse, parecia um número assim inalcançável. Só que isso não aconteceu, né? Quer dizer, hoje nós temos muito mais dispositivos no mundo conectados à internet do que esses 4 bilhões. Né? Algumas técnicas de reaproveitamento de endereço IP foram criadas aí ao longo do tempo. Tá? Mas ainda assim, elas foram soluções paliativas, né? Soluções provisórias, que trouxeram outros problemas, que a gente vai falar isso ao longo do curso. Tá? Mas, enfim, qual foi a solução, a melhor solução para evitar esse problema da falta de endereçamento IP? Criar uma nova versão que suportasse mais endereços. 4 bilhões parecia ser um número muito grande, mas com o passar do tempo se mostrou insuficiente. E a internet poderia simplesmente parar de crescer por conta disso. Né? Um outro problema é a questão da expansão da tabela de roteamento. Né? Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, não, porque eu acho que vocês não têm maturidade para entender isso. Tá? Mas cada roteador coloca lá uma série de informações na tabela de roteamento. Tá? E com o IPv4, essas tabelas poderiam ficar muito grandes, exigindo recursos de memória e de processador maiores nos roteadores. E a terceira e última limitação é a falta de conectividade ponta a ponta. Ou seja, hoje vocês já devem ter visto aí, ainda que não entendam muito bem o porquê, você já viu, às vezes, o mesmo endereço IP sendo utilizado por máquinas diferentes, em redes diferentes. Por exemplo, aqui na minha casa eu uso 92.68.1. Provavelmente pode ser o mesmo prefixo que vocês usam na casa de vocês. Eventualmente, o endereço IP que eu uso na minha casa, aqui no meu notebook, pode ser o mesmo que vocês estão usando aí no notebook de vocês agora, ou no dispositivo móvel, se for o caso. Isso é um problema. Porque como é que eu vou... Como é que vai ser identificado o meu dispositivo em relação ao seu? Se ambos estariam usando o mesmo endereço IP. Né? Para isso, foi criado um outro serviço chamado de NAT, né? Que faz uma tradução de endereços. Tá? Mas também isso traz alguns desafios, alguns problemas. Tá? Então, a ideia era criar um novo protocolo ou uma nova versão que cuidasse, que eliminasse esses problemas aqui. Tá? E daí, então, surgiu a ideia de uma nova versão do protocolo, o protocolo IPv6. Tá? Bom, a primeiríssima meta do protocolo IPv6, aumentar o espaço de endereços. Então, 4 bilhões era um número já insuficiente. 4 bilhões é um número que foi obtido, né, a partir daquela continha que eu mostrei. 2 elevado a 32 bits. Tá? E quando eu faço potência de 2, para cada bit que eu aumento aqui, o tamanho do endereço, eu dobro a quantidade de endereços possíveis. Então, com 32 bits, são aproximadamente 4 bilhões. Se eu aumentar um bit aqui, para 33, eu dobraria, passaria para 8
bilhões. Mais um bit, eu dobraria novamente. Então, eu passaria para 16 bilhões. Aí, o que o pessoal fez? O pessoal do ITF, né? O pessoal chutou o balde. Falou, vamos criar um endereçamento de 128 bits. 128 bits. Quantos endereços diferentes eu posso ter? Eu uso a mesma lógica que eu tinha usado para o IPv4. Eu pego a quantidade de bits e uso como potência de base 2. Então, 2 elevado a 128. Sabe que número que isso aqui representa? Esse aqui de baixo da tabela. Na verdade, é mais do que um decilhão. 2 elevado a 128, né, gera um número que é igual a 341 decilhões. O que é esse número? Olha só, o bilhão que a gente falou são 9 zeros. Né? Um decilhão, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É um número com 36 zeros. Então, assim, hoje, pelo menos, para nossa expectativa, esse é um número gigantesco. Então, potencialmente, é essa quantidade de dispositivos que eu poderia ter conectado à internet usando endereçamento IPv6. Né? 341 decilhões de dispositivos. É um número absurdo de grande. Tá? Pode se esgotar? Não sei. Né? Quando criou-se o IPv4 com 4 bilhões, pensava-se que não esgotaria. Esgotou. Né? Mas, isso, eu sempre digo o seguinte, o bom desse número gigantesco é que não é um problema nem para a minha geração, nem para a geração de vocês. Né? Se acontecer algum problema de esgotamento, vai ser com uma geração futura, né? Que nem nasceu ainda. Então, a gente não tem que se preocupar com isso. Tá? O IPv6, ele trata melhor os pacotes. Por quê? Vocês vão perceber na sequência que o cabeçalho IPv6 ele é mais simples, tem menos campos. Ele não precisa de NAT, não precisa de tradução de endereços. Isso é uma coisa muito boa. Tá? Bom, já são 10h30, eu vou parar por aqui. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre o protocolo IPv6. Aqui um exemplo de comparação do cabeçalho IPv4 com o IPv6. Observe que o IPv6 ele é mais simples, tem menos campos. Tá? Mas a gente deixa para a próxima aula. Vamos encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje. Claro que antes eu quero saber se vocês conseguiram acompanhar, conseguiram entender, se tem alguma dúvida, né, alguma coisa que não ficou bem explicado, ou se tem alguma curiosidade que queiram aproveitar o momento para poder perguntar a respeito de protocolo IP. Professor, só fiquei uma dúvida no que é o NAT. NAT? Não entendi. É isso mesmo, por isso que o senhor acabou de falar, o NAT. Ah, tá. Então, Renan, isso aí é um assunto que a gente vai trabalhar no 4º período do curso. Né? Assim, para não te deixar sem resposta, né, eu vou te dizer o seguinte. Como eu comentei com vocês, existem alguns endereços IP, IPv4, tá? IPv4, que eles são usados de forma repetida. Então, eventualmente eu posso ter o meu endereço IP aqui do meu notebook sendo igual ao seu aí, tá? E isso é um problema sério. Porque como é que eu vou identificar as máquinas de forma distinta se elas usam o mesmo endereço IP? Então, convencionou-se que existe uma categoria de endereços IP que só pode ser usada em redes privadas, em redes... a palavra é essa, rede privada. Esses endereços IP, eles não têm validade na internet pública. Tá? Mas como então que uma máquina que usa o IP privado consegue se comunicar na internet pública? É feita uma tradução de endereços. Então, na hora que o roteador pega um pacote que tem um endereço IP privado, ele tira aquele endereço privado e coloca o endereço público no lugar, para que esse pacote possa circular na internet. Tá? Como eu falei, não é um assunto para agora, tá, Renan? Mas é isso que permite, por exemplo, que nós, de nossa casa, consigamos navegar na internet. É o NAT.
ele está garantindo que a gente consiga navegar na internet, porque senão a gente só conseguiria se comunicar com outros dispositivos que estão conectados aí no nosso roteador doméstico. Ok? Ok, muito obrigado. Tá? Me desculpa não entrar em detalhe, porque eu acho que não é momento ainda. Né? Isso, como eu disse, está previsto para ser apresentado para vocês com todo o detalhe do mundo, né? Numa disciplina que, inclusive, eu leciono no 4º período do curso, né? Que é a disciplina de interconexão e serviços, né? Laboratório de interconexão e serviços. Tá bem? Mais alguma coisa, pessoal? Dúvida, curiosidade? O professor, eu tenho uma pergunta. Quando houve a criação do modelo, né? E ele foi criado, foi utilizado, né, ao invés do OSI, o TCP/IP. Os protocolos, eles foram criados todos ao mesmo tempo ou não? Não, não. A internet ela vem sendo construída, o Gabriel, desde 1969. A internet já é uma senhora idosa, já teve que tomar vacina em grupo prioritário. E é claro, a internet de 69, que nem chamava internet, né? Chamava ARPANET, ela nem se compara com a internet de hoje. Né? Do mesmo jeito que a internet de hoje não se compara com a internet que eu conheci há 20 anos atrás, quando eu era estudante de graduação, como vocês. Né? Então, protocolos que existem hoje não existiam algumas décadas atrás. Né? O próprio HTTP, né, o web, não existia. Né? Você pensa assim, como é que era uma internet sem web? Pois é, houve um tempo que existia internet sem web. Né? Então, isso foi sendo criado aos poucos. Tá? Como ainda é possível de haver novidades. Né? Vocês devem ter experimentado uma fase da internet sem Netflix, eu imagino, né? Não existia Netflix. Né? Pensar em transmitir vídeo em tempo real, ou então um vídeo, né, de um filme pela internet, era algo assim inimaginável. Porque a internet era muito lenta para poder permitir a transmissão de vídeo. Né? Ou foram criados protocolos, né, que cuidassem desse tipo de tráfego e permitisse que nós experimentássemos hoje, né, serviço de stream de vídeo. Né, que está sendo ainda aprimorado, né, para a gente continuar experimentando continuar tendo experiências cada vez melhores. Tá? Então, assim, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas não existiam todos os protocolos, né, que nós conhecemos hoje. O professor, quando o protocolo IP ele foi criado, existiu ou existe ainda uma rede que só precisava dele como endereçamento? Você fala assim, eu precisava dele e não usava o endereçamento físico? Isso, para comunicação? Não, porque o protocolo IP ele já foi criado nessa camada 3. Então, abaixo dele tem alguma coisa. Né? Abaixo dele tem alguma coisa. Agora, existem mecanismos, Gabriel, protocolos de nível básico, por exemplo, o protocolo PPP, que não usa endereçamento. Por quê? O protocolo PPP ele é usado para conectar apenas 2 dispositivos. É PPP de ponto a ponto. Point to point protocol. Protocolo ponto a ponto. Né? Bom, se eu tenho 2 dispositivos, eu não preciso identificar endereço de origem e destino. A origem é quem está mandando e o destino é onde chegou. Concorda comigo? Uhum. Então, assim, não está na competência do protocolo IP dizer se ele vai usar o endereço físico ou não. Tá? Isso cabe aos protocolos de camada de enlace. Então, pode ser usado sem, se a camada de enlace não precisar. Tá? Mas, na maioria dos casos, acaba que é necessário endereço físico. Entendi. Legal, estou gostando da interação. Mais alguma pergunta? Essas perguntas, essas interações, pessoal, vocês não precisam esperar terminar a aula para poder falar, não, tá?
Na hora que tiver uma curiosidade, pode levantar a mão e me abordar, que a gente para e vai conversar. Se eu achar que o assunto está muito fora da linha da aula, eu vou dizer, olha, não é momento para isso agora, né? Mas, eventualmente, são perguntas que até se encaixam dentro da discussão. Bom, acho que vocês estão querendo sextar já, né? Na verdade, sextar, feriadar, fim de semana, né? Enfim, todos esses verbos aí que foram trazidos. Vamos parar por aqui. Lembrando, semana que vem é semana de recesso, né? Então, nós não temos aula dia nenhum, né? Na segunda-feira, na terça-feira é feriado, né? Na padroeira. E na outra semana, a gente vai se encontrar, mas assim, vocês acompanhem aí as mensagens que vocês vão receber pelo. Vocês têm grupo do WhatsApp, né? A turma tem grupo do WhatsApp? Tem. Então, acompanha lá o grupo, lá provavelmente a mediadora deve estar mandando mensagem para vocês. A gente vai ter um evento, eu já coloquei aqui no meu Google Sala de Aula, né? Onde vocês terão à disposição diversas palestras, diversos minicursos, workshops da área de redes e de outras áreas da computação. Né? É um evento bem bacana, está sendo produzido de forma inédita, unindo os cursos de computação do IEF Sul de Minas. Né? Cada campus produzia a sua semana de cursos. Né? Aqui nós fazíamos isso todo ano. Né? O único ano que nós não fizemos foi o ano passado, por conta da pandemia. E esse ano, pela primeira vez, a gente vai fazer de forma integrada. Então, a gente está com uma expectativa muito boa e a gente conta muito com a participação de vocês. Então, semana que vem vocês vão ter uma semana aí de descanso e na outra semana, uma semana para vocês experimentarem coisas diferentes daquilo que é trabalhado no curso. Tá? Mas a gente vai se encontrar, a gente vai se falar na outra semana. Então, um bom descanso, né? E a gente se encontra, então, na semana do dia 18. Um abraço, pessoal. Boa noite, professor. Bom descanso para o senhor. Obrigado. Para vocês também. Obrigado, professor. Bom descanso para o senhor também e até a próxima. Obrigado, Gabriel. Até a próxima.